A gente conversa agora com o líder da bancada do PT na Câmara, deputado federal Zeca Dirceu. Bem-vindo. Tudo bem? Uma alegria grande estar aqui, sempre importante. Obrigada por ter aceito o nosso convite, que a gente quer falar dessa visita recente à China, né? Você esteve junto com a comitiva brasileira, com mais de 100 empresários, essa visita que foi organizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O objetivo era aumentar, né, as relações entre os dois países, e eu queria que você fizesse um balanço dessa viagem, da importância dessa viagem, o que trouxe de positivo para o Brasil e também da importância da relação comercial entre os dois países. A viagem foi muito positiva, né? Além dos empresários, estava lá o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, nos acompanhou também o Jorge Viana, que é presidente da Apex, o embaixador do Brasil na China, uma série de autoridades. Foi muito produtivo por quê? Primeiro porque a China havia bloqueado, né, a possibilidade do Brasil vender carne bovina ao país, em razão de uma suspeita de vaca louca. O Ministério da Agricultura trabalhou muito antes da viagem, preparou todos os documentos, as informações. Nós chegamos lá, conseguimos concluir, já nos primeiros dias da viagem, esse assunto, e todos os frigoríficos puderam voltar a vender à China. Além disso, e aí foi uma vitória muito importante, depois de 3 anos sem habilitações, desde 2019 não se habilitava novas plantas frigoríficas de frango, de porco e de boi, a China acolheu, 5 pedidos, 5 propostas de empresas brasileiras que passam agora, já de imediato, a poder vender também para a China. Isso significa o quê? Mais emprego aqui no Brasil, mais renda, mais trabalho e mais dinheiro chegando lá na ponta também para o agricultor, também para o produtor rural que produz o frango, que produz o porco, que produz o boi, que às vezes, principalmente no caso do frango e do porco, são pequenos produtores, que agora vão ter, com as indústrias brasileiras vendendo mais para a China, uma capacidade de produção e de renda melhor também, porque a China não só compra muito do Brasil, mas ela paga um preço acima do que é o preço de mercado, acima do que é o preço mundial. E além disso, a gente pôde conhecer várias outras empresas, fundos de investimentos, os empresários brasileiros puderam ter contato com vários outros tipos de negócio, na área de tecnologia, na área de inovação, na área de infraestrutura. Isso vai se desdobrar ainda em outros benefícios aqui ao Brasil e a relação do Brasil com a China. O presidente Lula indo agora à China, é claro que nós vamos ampliar ainda mais os resultados dessa missão e dessa parceria com o povo chinês. Maravilha, é mesmo perguntar dessa viagem do presidente Lula, que já havia uma grande expectativa, ele infelizmente adoeceu, mas está confirmada essa ida do presidente Lula à China. Agora, mudando um pouquinho de assunto, líder, o governo Lula, os principais economistas, vários movimentos ligados também a empresários, lideranças sindicais e a população vem cobrando diariamente, fazendo várias críticas às nossas altas taxas de juros. A quem interessa a manutenção de uma Selic tão alta? Essa taxa de juros, ela é criminosa, ela está atrapalhando o Brasil. O país, pelas boas decisões que o presidente Lula já tomou desde o início de janeiro, o país já poderia estar num ritmo mais acelerado de geração de emprego, de crescimento da economia e de avanços que isso possibilita na educação, na saúde, no social, na segurança pública. Então essa alta taxa de juros, que não existe em nenhum outro lugar do mundo, por isso que ela não se justifica, ela não só é a mais alta do mundo, como o segundo colocado está muito atrás, a diferença é muito grande. Ela está prejudicando o país. Primeiro porque ela rouba uma parte considerável das receitas do Brasil, dos impostos que quem está assistindo paga. Porque os juros alto impacta no pagamento que o Brasil tem que fazer todo ano da dívida interna, da dívida ativa, da dívida pública brasileira. Então, cada 1% a mais é 200, 300 bilhões a mais por ano que o país perde, que vai para a mão de rentistas, de especuladores, de grandes bancos, de grandes fundos financeiros. Além disso, para o pequeno e médio produtor rural, para o pequeno e médio empresário e até para os grandes, essa taxa inviabiliza os negócios, O empresário, o agricultor que pode gerar muito emprego, ele acaba não conseguindo avançar, porque ele tem que todo mês, além das despesas básicas do seu negócio, pagar para os bancos uma alta taxa de juros. O Banco Central precisa ser pressionado, precisa ser cobrado. Nós vamos continuar, por exemplo, lá na Câmara dos Deputados, insistindo
com a convocação, com a ida do presidente do Banco Central, para que ele não só preste contas, mas para que ele possa ouvir, ele possa perceber um sentimento que não é só nosso. As últimas pesquisas, inclusive a do Datafolha, mostrou o quê? 80% da população está incomodada com os juros e apoia a postura do presidente Lula, a nossa postura de cobrança, de denúncia e de questionamento. Mais cedo ou mais tarde isso vai ter que ser resolvido. A taxa, claro, de forma responsável, cuidadosa, vai ter que começar sendo diminuída e quem vai ganhar é o país. O Brasil vai ter mais condições de crescer, de se desenvolver, de gerar emprego, que é a grande demanda que a população cobra e coloca com razão, né, a cada um de nós que estamos ocupando funções públicas, funções políticas. Líder, eu queria falar agora também das medidas provisórias, né? Que a comissão mista que ia analisar essas medidas provisórias, né, sobre a estrutura ministerial, por exemplo, a primeira foi adiada para o dia 11. E várias outras MPs relacionadas ao Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, entre outros programas, né, também estão aguardando a instalação dessas comissões para serem votadas. Eu queria que você adiantasse para a gente, explicasse para a gente qual é a expectativa em torno dessa instalação, dessa votação no Congresso. Queria primeiro tranquilizar, né, quem está nos assistindo. Independente do modelo que a Câmara e o Senado, junto com o governo, deem para a tramitação das medidas provisórias, ou que elas até tramitem, né, as disposições legais num outro formato que não seja medida provisória, independente disso, elas vão ser aprovadas. O governo está construindo uma base sólida de apoio parlamentar, tanto no Senado como na Câmara. O presidente Lula está se dedicando pessoalmente ao diálogo, à busca pelo entendimento, muitas vezes até tolerando quem é e pensa diferente de nós. E na democracia tem que ser assim. O Brasil viveu, nos últimos anos, um período muito negativo, muito ruim, onde o método era o ódio, a violência, a ameaça, a polêmica, a mentira semanal, né, permanente. A população sabe o quanto que isso prejudicou a vida, né, do povo brasileiro e quanto jogou o país, né, numa situação muito dramática, até de fome, miséria, desemprego, falta de prestígio internacional. Então, a Câmara e o Senado não chegam a um acordo, os presidentes das duas casas, né, o governo coloca uma saída, uma solução que ela é possível, né, que é criar algumas comissões especiais para analisar no velho modelo que não funcionava, né, de senadores e deputados tendo que se reunir todas as semanas, e ao mesmo tempo o governo consegue, dialoga, né, com o Congresso, apresentar alguns projetos de leis, apresentar algumas emendas a projetos que vão ser aprovados para resolver coisas que ficaram represadas nas outras medidas provisórias. Como eu disse, não é o ideal é que tivesse tido um acordo entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Eu vi o presidente Lira flexibilizando, se dedicando a isso. Não deu certo, mas é a solução possível e o importante é que ela vai funcionar, ela vai dar certo, porque o que determina que essas leis avancem para poder melhorar a vida do povo brasileiro não é o modelo como elas são aprovadas, é o tamanho da base, é o tamanho da força política e da dedicação que o governo tem em relação a isso. E não só o presidente Lula, a gente tem o exemplo do ministro Haddad, de outros ministros, estão todos muito dedicados. E eu vejo lá na Câmara, conversando com o líder dos outros partidos, participando das reuniões com o presidente Lira do Colégio Lira, um ambiente cada vez mais propício, cada vez mais de compreensão, de que tem alguns temas que, inclusive, que transcendem quem é esquerda, quem é direita, quem é governo, quem é oposição. O arcabouço fiscal e a reforma tributária, que são muito importantes para criar um ambiente de desenvolvimento favorável no país, eles são dois bons exemplos de projetos que não são só do governo, vão muito além, né, de uma estratégia de governo, são necessidades do país. Por isso eu acho que eles vão avançar e vão ser aprovados. E a gente atinge aí um marco importante no dia 10, que são os 100 primeiros dias, né, do terceiro mandato do presidente Lula. Primeiro eu queria uma avaliação sua desses 100 primeiros dias e também que falasse um pouco do papel da bancada, né, como você estava falando agora no Congresso, todo esse trabalho da estrutura do governo, o papel da bancada do PT na Câmara para favorecer, né, para possibilitar a continuidade do governo do presidente Lula. Como muitos sabem, né, eu fui prefeito 2 vezes, então eu posso falar com muita propriedade, né, que 100 dias é muito pouco tempo, né? O mandato é de 4 anos, ele pode ser reeleito, pode ser um mandato
com o presidente Lula ou com outra liderança de 8 anos, ou até mais do que isso, como nós fizemos, né? Com 4 vitórias consecutivas, né? 2 do presidente Lula e 2 da presidenta Dilma, na história recente do país. Mas é bom quando a gente vê em pouco tempo, né, em 100 dias, tantas coisas positivas já tendo acontecido. Né? A volta do Mais Médicos, do Minha Casa Minha Vida, a retomada e ampliação do Bolsa Família, que significa, né, voltar às condicionalidades, né, para que tenha acesso à saúde, à educação, compromisso com as portas de saída, né, do programa, mas ao mesmo tempo o Bolsa Família com mais dinheiro. Então é mais dinheiro para acabar com a fome, é mais dinheiro para ajudar aquelas famílias que estão vivendo alguma dificuldade, mas é mais dinheiro também chegando no comércio, beneficiando a indústria, beneficiando a agricultura, beneficiando o consumo, que gera emprego e gera renda, principalmente nas pequenas cidades, no interior do país, na periferia das grandes metrópoles, né? A volta depois de 6 anos do reajuste do salário, da renda da população acima da inflação, também é um marco importante desses 100 dias, né? A educação é um outro exemplo, ela vinha perdendo recursos há 6 anos. O orçamento da educação vinha sendo sistematicamente, de propósito, era um projeto, né, do Bolsonaro, da sua turma, o orçamento da educação vinha sendo destruído. Nesse ano, o orçamento já teve um incremento de 12 bilhões de reais. Isso mostra que o país está mudando, mesmo em 100 dias, né? Então, há um conjunto de medidas, de decisões que foram tomadas, né, que apontam para um país que já começa a respirar novos ares, já começa a dar perspectivas de melhora para a vida da população. E eu estou muito feliz, é claro, de poder estar contribuindo, de ser líder, né, da bancada do PT e da nossa federação na Câmara nesse momento. O presidente Lula tem, na nossa bancada, do nosso partido, a principal base de sustentação, mas que, é claro, a gente ajuda, auxilia e compreende a necessidade de se ampliar a outros partidos, as outras forças, como está acontecendo. Então, esses 100 dias, ele tem que ser dividido, né, com todos aqueles que estão compondo o governo, estão ajudando lá no Congresso e com a população, que não só votou e elegeu, mas as pesquisas hoje já mostram que tem muita gente que votou no Bolsonaro e que hoje já apoia o presidente Lula, já quer que o governo dê certo, já confia em algumas medidas como essa luta, né, para reduzir os juros. Você vê, 80% da população apoia. Isso quer dizer o quê? Que tem muito eleitor do Bolsonaro que vê a ação do presidente Lula nessa questão dos juros como positiva. Então eu acho que a gente está avançando na política, está avançando nas entregas, nos resultados, nos programas, nos benefícios que chega à população e preservamos a democracia, né? Durante esses 6 dias, logo no início, dia 8 de janeiro, teve uma tentativa de golpe, que agora nós estamos insistindo para que as investigações avancem e para que todos aqueles que incentivaram, financiaram, apoiaram, divulgaram, participaram, sejam punidos. E nesses 100 dias, muita gente foi presa, muita gente está respondendo a processo, muita gente foi punida. Então eu faço um balanço assim amplo, né, até um pouco demorado aqui. São poucos dias, mas dias muito positivos e que a gente vai ver isso se ampliar, se intensificar ao longo dos 4 anos, ao longo de todo o governo. A gente tem percebido isso aqui nos participantes aqui ao vivo com a gente no jornal, sempre falam, 100 dias que parecem 1000, realmente muitas entregas, muita coisa acontecendo, a expectativa é muito boa. Líder, obrigada pela sua participação aqui com a gente no jornal, esse espaço segue à disposição da bancada do PT na Câmara. Foi um prazer estar aqui, um abraço a todos que estão nos assistindo aí.